Você já sabe, aqui é o Arquibancada Tricolor. Esse daqui é só um corte, tá? Tem o vídeo completo, o link tá na descrição. Já aproveita, deixa o like e vem com a gente. Os repórteres, a partir do momento que o São Paulo deixou em aberta a data do dia 19, tá todo mundo correndo atrás desse adversário, né? Tá todo mundo na expectativa, tentando descobrir quem será o adversário do São Paulo no dia 19. De repente, algum europeu, algum grandão para poder enfrentar, seria legal, né? Até para poder ter mais um atrativo, além da viagem à Flórida, além da viagem para os Estados Unidos. Fê. Eu espero que no dia 19 de janeiro o São Paulo vença, porque é meu aniversário, eu vou completar 20 aninhos. Espero que o São Paulo vença esse torneio de pré-temporada no dia 19 de janeiro. O importante é que fica, o São Paulo está confirmado. Eu concordo com você, Kaique, eu acho que tem muitos fatores, assim, o calendário do futebol brasileiro já é tão apertado, tão grudado um no outro. Eu prefiro uma pré-temporada no CT, com o time concentrado, centrado, vai para o Campeonato Paulista, trata o próprio Campeonato Paulista, que, na minha opinião, é para mim, o São Paulo tinha que tratar, os grandes tinham que tratar o Campeonato Paulista como pré-temporada já há muito tempo, fazer como o Flamengo faz, por exemplo. Bota o sub-20 para jogar, para ver quem tem nível, bota quem não tá jogando, e aí, não, se o caule apertar, se chegar na fase de decisão, aí coloca os titulares, mas eu vejo o Campeonato Paulista como uma pré-temporada e preferia que o São Paulo fizesse isso. Não vou deixar, não vou afirmar, não vou também ser chato ao nível de falar que não é legal. É legal ver o São Paulo, você vê os videozinhos lá na Flórida, aí vai os jogadores em montanha-russa, aí tem aquele jogador que fica com medo, aí, pô, como você falou, pode vir um grandão jogar contra o São Paulo. É legal acompanhar, de fato é legal, mas eu prefiro, talvez como um atleta, talvez analisando mais a parte fria do esporte, eu acho que eu preferia ter uma pré-temporada um pouco mais centrada. Lá no CT, todo mundo junto faz a pré-temporada, trata a Paulista como pré-temporada, como um torneio de pré-temporada e dá início na temporada. Mas não vai ser isso que vai acontecer, então tem que olhar sempre o copo meio cheio, né? Quem fala isso vê o copo meio vazio, mas tem também seus lados positivos. Óbvio, pô, o São Paulo já é um gigantesco, todo mundo conhece o São Paulo, mas, cara, é importante levar o São Paulo para os Estados Unidos, que é, pô, os americanos que estão acompanhando o futebol, o São Paulo, que não sei o quê, vão assistir um jogo diferente. É importante, leva a sua marca Fê, para. Pode falar, pode falar. deixa eu só citar um ponto rapidinho antes da gente mudar de assunto. É que você citou do Campeonato Paulista, cara. Há pouco tempo atrás, algumas temporadas atrás, eu tinha exatamente a mesma opinião que você. Eu acho que os times, inclusive na primeira fase, tinham que abrir mão do Campeonato Paulista, até para um maior descanso, pensando no restante da temporada. Cara, mas é diferente do que o Flamengo consegue fazer no Carioca pelo nível do campeonato. Porque o Campeonato Paulista, a gente, por mais que a gente, de repente, tire o peso do Campeonato Paulista, cair na primeira fase causa uma turbulência muito grande. E o Campeonato Paulista ele tem se tornado um campeonato tão disputado, tão bem nivelado. Se você pegar os paulistas, a gente tem na Série A, né, tirando o Santos, a gente tem os três grandes, tem o Bragantino, aí você tem na Série B disputando para subir, e podem estar na Série A juntos, inclusive. O Santos, o Novo Horizontino, o Mirassol, você tem Ponte e Guarani que estão péssimos na Série B, mas ainda assim é complicado jogar em Campinas contra esses adversários. Então, assim, você tem um Água Santa que está chegando sempre, monta times competitivos para o Campeonato Paulista. Cara, é complicado você, de repente, abrir mão do Paulista e correr o risco de ficar fora da primeira fase, né? Porque o nível tá mais alto. De repente, usar a garotada. Uma solução poderia ser: começa com a garotada, se vê que tá apertando, traz a cavalaria ali na reta final da fase de grupos, talvez fosse uma saída. Mas assim, o Paulista, o nível alto complica que os times tenham uma pré-temporada maior e abram mão dessa primeira fase. Bom para o futebol paulista num todo, lógico, é sempre bom a gente ver os times paulistas bem posicionados. Mas é ruim porque não permite, né? Por exemplo, um campeonato, uma baba, como é o Campeonato Carioca, podia permitir para os times aqui de São Paulo, se tivessem esse nível, dar uma descansada maior, né? E o Tite ainda teve a pachorra de falar que o Carioca era o campeonato mais disputado. É brincadeira, né? É Pelo amor brincadeira. de Deus, eu tenho certeza que se qualquer um entrevistar ele hoje,
ele vai ter a hombridade de assumir que realmente ele estava ali num desespero de querer mostrar serviço para o torcedor do Flamengo foi um puxa-saco de mão cheia ali. Acho que até ele pode assumir isso, cara. Porque não dá para falar que o Carioca é mais disputado que o Paulista, não tem nem comparação. Eu sou a favor, eu concordo com o que você diz, e até para a gente usar com panorama, até o Paulo Nobre comenta aqui que um pouco do Carpini não ter usado os moleques da base no Paulista é por isso, com medo de cair, tinha acabado de começar seu trabalho e tudo mais. E se a gente trazer isso para o ano de 2025, vamos pensar que o Zubeldia bate no peito e fala, não, eu vou botar a molecada para jogar. Ele vem de um 2024 bem balançado. Sim, não conquistou, tem uma parte da torcida que está criticando, teve toda a espécie de fritura dele, tudo mais, todas essas polêmicas que ele se envolveu. Chega em 2025 já balançado. Aí no Paulista, ele coloca a molecada da base para jogar e vai mal, começa a perigar para não cair, ele cai, ele é demitido. Então, também tem esses pontos. Eu, particularmente, iria, principalmente nos primeiros jogos, não iria 100% alternativo. Botaria 3, 4, 5 do time titular. O resto, o pessoal que não vem jogando, o pessoal da base, para ter uma noção. Falar, bota que o Pedro Vilhena, mas vou usar o nome dele só de exemplo, mas ele deve sair, né? Mas, enfim. Bota o Pedrinho para jogar, se ele não tiver nível, aí empresta ele. Bota o Moreira, que perdeu espaço para jogar. Para mim, o Paulista, inclusive, primeira fase, eu iria inteira com o Moreira. Que eu acho que é o jogador que precisa se provar do elenco do São Paulo, tem nível e precisa se provar. Fê, mas o calendário é tão ruim. O calendário é tão ruim, mas tão ruim, que você lembra, por exemplo, a última copinha. Aí eu vou puxar um gancho anterior do Paulista. Ainda tem a copinha para poder atrapalhar o começo da temporada. Sabe por quê? A pressão em cima do time, ela já começa do início da temporada, já começa na copinha, em cima da molecada, a pressão de ser campeão, a pressão de mostrar que o trabalho de base está sendo bem feito, porque assim, ninguém acompanha Paulista Sub-17, Sub-20, Brasileiro Sub-17, Sub-20, quase ninguém acompanha, é um nicho muito pequeno. E aí, todo mundo quer acompanhar a copinha, porque não tem o profissional disputando. Só que aí o que o Flamengo teve que fazer? Desmontou inteiro o seu time da copinha. A molecada saíram, acho que 12 jogadores e foram para o profissional, se apresentaram na Gávea para começar o Campeonato Carioca. Então, para poder utilizar a garotada no Paulista, o São Paulo ia ter que tirar praticamente todo o elenco, ia ter que jogar com o Sub-17, a copinha, e aí já ia ter pressão em cima do trabalho da diretoria do futebol de base, entendeu? Então é complicado, você fica meio que refém, porque esse calendário do Paulistão é complicado. Ele não permite que você use a garotada da base, porque ao mesmo tempo tá rolando ali a reta final da copinha, quando afunila, e não permite também que você vá com o profissional em plenas condições, porque também o tempo de descanso foi muito curto, né? O tempo de férias foi muito curto depois de uma temporada tão pegada como essa, né? O São Paulo, a gente poderia até falar, o São Paulo já tá de férias na temporada, mas não dá, né? Se tivesse melhor colocado no Brasileiro, já tivesse garantido bem ali, bem consolidado no G4 ou no G6, até dava para tirar o pé no Brasileiro. Mas vai ter que ir, infelizmente, até o final do Brasileiro, forçando todo mundo. Exato. Buscando a classificação direta no G4 do Campeonato Brasileiro. Eu concordo com você, Caí, concordo. É bem complicado essa questão de pressão. Até a gente lembra o São Paulo na Copinha, que perdeu com uma entregada do Pablo Maia em cima do Palmeiras. A torcida do São Paulo jogou faca no campo, invadiu o campo para bater nos jogadores. Porque fica realmente aí, já começa o ano do São Paulo, já começa pressionado. É bem complicada essa situação. Te torce para que na Copinha vá bem e chegue mais tranquilo, mais leve a relação torcedor com o seu elenco, para ter um pouquinho mais de tempo para testar, fazer suas variações no técnico Luiz Zubeldia, ou seja, quem for. Eu particularmente torço para que seja o Zubeldia na próxima temporada. Tem que dar. Curtiu o vídeo? Então já deixa o like, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo você que ainda não é inscrito e fique ligado, porque todos os dias a gente tem programação aqui no AT.